uma cobrança de falta para o Flamengo. Beleza. Bom, o Fluminense faz 1-0 no Curitiba. Zagueiro Gum de cabeça abre o placar para o Fluminense. Gum aproveitou ali o ombro do adversário, subiu, triscou de cabeça. Mas o Curitiba empata, chute cruzado do Leandro. Tá? Gente, neste jogo, o atacante Kleber entrou aos 38 minutos do segundo tempo, é o Kleber Gladiador, que já jogou no Vasco também. Ele fez uma falta normal. Aí não concordou com o juiz e xingou o homem de baixo para cima, de cima para baixo. Acabou expulso 3 minutos depois. É triste ver este bom jogador se destacando mais pela indisciplina do que pelas boas e grandes jogadas. Palmeiras 1-0 no Sport Recife. Dudu jogou na posição do Gabriel de Jesus, entrou na área, invadiu e pimba! No cantinho 1-0 para o Verdão. Aí o Sport empata, o atacante Rogério, aproveitando o rebote de cabeça, coloca no fundo das redes. Palmeiras 2-1 aos 45 do primeiro tempo. Ele fez o gol que seria o da vitória do Palmeiras e a liderança isolada do brasileiro com 6 pontos na frente do Flamengo, segundo colocado. Além de erro no decisivo jogo Flamengo e Corinthians, com gol em impedimento, claro, do Guerreiro, no jogo do Palmeiras houve 2 pesos e 2 medidas, uma bola que bateu na mão do zagueiro Mina. Eu também acho que não foi pênalti, mas em outros jogos e lances parecidos, os árbitros marcaram pênaltis. Por aqui, como em grande parte do mundo, se marca muito de acordo com a pressão, o nome e a influência do time e o campo, hein? Carlos Dório Ladislau, o comentarista contador. E aí, Carlos? Bom dia, Altemar. Bom dia. Sim. Altemar, isso está acontecendo, isso sempre aconteceu. E agora parece que está tendo assim, uma certa proteção para o Flamengo e para o Palmeiras. Está tendo assim, estão querendo que esses 2 times cheguem lá. Não sei por que o motivo, mas a arbitragem só erra para o lado deles, né? Tanto do Flamengo como para o Palmeiras. E ninguém sabe por que está acontecendo tudo isso, que pênalti contra eles não existe, a favor deles sempre é marcado. Então, a arbitragem deve estar sendo coagida de alguma maneira, não é possível. Bom, não vamos nem mostrar as imagens da absurda violência por parte da torcida do Corinthians contra até mesmo policiais. Eles chegaram a quase linchar um policial lá. E os policiais foram até bem calmos, mas se não chegasse reforço, eles teriam linchado aquele policial. Haja violência, isso não é torcedor. E ali vem spray de pimenta, vem choque, vão falar que o policial está exagerando. E os policiais estavam cumprindo apenas o seu papel, Carlos Dório. Altemar, eu vi esse lance aí do Corinthians, a agressão da torcida contra o policial. O policial tentou também, entrou já batendo também, né? Porque por causa da violência da torcida, e simplesmente ele foi agredido, jogado no chão e aquela bagunça toda. E no final, você sabe o que acontece. Foi preso, mas na próxima ele estará lá fazendo a mesma coisa. Preso não, detido, porque preso é quando abre inquérito, está preso. Lavra tudo direitinho e deixa o cara na cadeia. Detido, ele é detido, é encaminhado, depois liberado. Mas o primeiro jogo da decisão da Copa Espírito Santo foi adiado para hoje à noite, para não concorrer com a partida Paraná e Vasco no estádio Kleber Andrade no último sábado. Né? Quando você vê aí ó, o Thales fazendo o gol aí do Vasco da Gama, você está vendo aí, pode subir com a gente aí. Thales, ele trazia um pouco de alegria com o gol da vitória do Vasco. Quem deve ter ficado aí triste foi o empresário, né, que comprou o jogo do Paraná. Aí o mando de campo foi do Paraná, porque o público da partida chegou a pouco mais de 1.000 pessoas, embora a chuva e a má fase do Vasco em campo tenham atrapalhado. Sabe o que eu acho, Carlos Dório? Adiar o jogo pela Copa Espírito Santo foi uma ideia de bom senso. O erro foi a falta de planejamento.
é que dia e horário do jogo Rio Branco e Espírito Santo já estavam marcados antes, estavam na tabela, já tinham sido até divulgados, nós divulgamos aqui. Então a melhor alternativa seria o governo do estado não liberar jogos na Kleber Andrade marcados por empresários nessas condições, para não prejudicar nem o torcedor e nem o futebol capixaba. Mas afinal, de que lado está a Federação de Futebol do Estado e o governo? Do lado dos empresários e clubes de fora ou do futebol capixaba, hein, Carlos? Altemar, foi adiado o jogo do Rio Branco com o Espírito Santo pela Copa Espírito Santo e para beneficiar o time do Vasco e do Paraná. Na verdade, do Paraná, porque o mando de campo era do Paraná, né? Mas pelo tanto de jogos que está acontecendo aqui dos times cariocas aqui no Espírito Santo, eu já estou acreditando que não está tendo mais aquele atrativo igual o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, sempre estão jogando aqui. Já não está sendo aquele atrativo mais, como você vê logo no início, um jogo, dois, depois já chega terceiro, quarto, quinto jogo, já não tem mais aquela atração. É verdade. E também adia o jogo do nosso campeonato. Então a federação, a culpa também é da Federação do Espírito Santo, porque adiar um jogo do Rio Branco e Espírito Santo pela decisão da não tivesse da marcado, Copa tudo bem, né? Santo, é uma coisa muito difícil, isso vem ainda mais denegrir o nosso futebol, que já não está muito bem no mapa do Brasil. O nosso futebol deve estar lá em 15º, 16º, daí para lá. Então, não é o pior, mas está entre os piores, não pelos times, mas eu acho que pela federação que não dá apoio. E a estrutura do nosso futebol. Bom, decisão então, logo mais à noite. Vocês terem uma ideia, o Rio Branco, que é a equipe que tem poder político, né, e tudo mais, grande torcida, não tinha nem local para treinar direito. A estrutura de treino foi horrível, mesmo assim chegou, e o Espírito Santo não tem torcida, né? Vamos dizer no que vai dar, Rio Branco chegando a essa decisão. O título dá vaga para a Copa Verde. É só o primeiro jogo da decisão. Genderson Godoy vai apitar logo mais à noite. Agora, duas dicas para você. No próximo domingo, a partir das 8 da manhã, tem torneio de futebol no campo do Vasquinho. Né? O Ademir Bento me disse agora há pouco que o limite de 20 equipes já se foi. 20 equipes confirmadas. Começa às 8 da manhã, às 7h30 da manhã tem futebol feminino. O Coleira vai ser o juiz desse jogo de futebol feminino como atração lá no campo do Vasquinho. Confira aí na tela então, hein? E na noite do próximo domingo, dia 30, tem teatro e música para Deus, Heróis de Verdade, na Igreja Batista Memorial. É o tema do musical, Heróis de Verdade. Por falar em heróis de verdade, os jogadores de Grêmio e Internacional de Porto Alegre não devem considerar como herói em um clássico ou terraça em um clássico, se comportando como se comportaram no último final de semana, brigando, saindo no tapa, só entrando na maldade, né? E praticando mais MMA do que futebol, como vimos no último final de semana. Hein, Carlos Doria? Que situação aquela, hein? Altemar, eu acho que rivalidade entre clubes pode existir, tudo bem, mas eu acho que o jogador ele deveria respeitar mais aquele jogador que está do outro lado, porque a profissão deles é uma profissão já que leva mais ou menos 10 anos, não passa disso, e agindo desse jeito, ele pode antecipar ainda mais cedo a aposentadoria daquele jogador. Pois é, olha lá. A carreira daquele jogador. Olha lá. O jogador pegou o outro lá no chão e deu um safanão nele. Aí o Rodrigo Dourado, ele só veio para apartar a briga. Aí o Edilson, que é esse daí que está sendo seguro, camisa 32, ele foi covardemente contra o Rodrigo. Olha lá, ó. O Rodrigo nem estava vendo ele e foi dando soco no Rodrigo, tirou sangue ali do Rodrigo, né? Então, uma violência barata. E o torcedor ainda fica ovacionando uma coisa dessa, né? Pode subir aí, meu amigo. Que coisa feia. E em mais um erro de arbitragem, o juiz do jogo, Francisco do Nascimento, depois de expulsar o Edilson do Grêmio, aí o pessoal do Grêmio pressionou e ele expulsou também o Rodrigo Dourado, coitado, que só foi lá para apartar a briga, né?
é a lei da compensação que não deve existir. Isso é incompetência total, hein? Que coisa. Bom, e daqui a pouco, como foi o Extreme Race, o esforço extremo na corrida a pé, no ciclismo individual e por equipe no Pontal do Ipiranga, chuvoso no último final de semana. Nós convidamos aqui o Bruno Sibili, da organização. Por enquanto ele não chegou não. Se chegar bem, se não chegar, nós vamos assim mesmo deixar você bem informado. Aguarde um pouquinho aí. Rapaz, extremo esforço, extrema chuva, entre meia-noite e 8 da manhã. Meia-noite do último sábado e 8 da manhã do domingo que passou. Assim foi a primeira edição do Extreme Race no Pontal do Ipiranga, né? Repito, entre a noite do último sábado e domingo pela manhã. A realização foi da BSB Assessoria Esportiva. Atletas tiveram que cumprir 12 horas de corrida ou a pé, né? Ou na bicicleta, no caso do ciclismo, individual ou também por equipes. Haja desafio, hein? Vamos conferir aí na tela alguns dos principais destaques linharenses no Extreme Race. Vamos lá. Extreme Race 2016, Linhares. Vamos lá, campeões individuais. No caso, solo, corrida a pé, categoria semifinal, tá bom? Vamos lá, então. Corrida a pé feminina, primeiro lugar, Cidélia Aparecida da Vitória, atua no financeiro aqui da Rede Sim. Segundo lugar, Mauriene Barreto. Ciclismo, categoria feminina solo, que é individual, primeiro lugar, Tailana Partelli Tavares, é filha do Agostinho Tavares, lá da Tina Bicicletas e presidente do Clube Mato do Lago. Quarteto Mountain Bike, primeiro lugar, equipe Biotrainer Estúdio Personal. Sexteto Corrida a Pé, primeiro lugar, equipe BSB Assessoria Esportiva. Quarteto Mountain Bike, primeiro lugar, Espaço Funcional, que é do Elton Marinato, né? Corrida individual, Linharense melhor colocado, segundo lugar, Fábio Lopes, que percorreu mais de 100 quilômetros, rapaz, que é isso? Dupla ciclismo, segundo lugar, a dupla Werther Gomes, doutor Werther, né, que é ortopedista de alta credibilidade, gente boa, e Fabrício Carrareto, né? É isso aí. E o Bruno Sibili ficou de vir bater papo conosco aqui, ele que realizou o evento, né? O Bruno, quando eu mantive contato com ele estava meio dormindo, acho que estava sonhando, né? Porque ele disse que ficou mais de 36 horas acordado, então perdeu ali o fuso horário, né? Ficou muito tempo sem dormir. Eu acho que está dormindo ainda, porque ele marcou conosco hoje e não deu para ele. Nós fizemos o contato aqui, vai ficar para a próxima então. Mas parabéns aí para o Bruno, para a PSB, pela realização do Extreme Race, que entre no calendário, né, do Pontal do Ipiranga. Deu a hora já, Carlos Dório? Ok. Aquele abração. Até terça-feira. Faça muito esforço, não. Vai se preparando para o Extreme Race do próximo ano. Eu vou. Você vai de carro, né? Tchau. Não, vou a pé mesmo. Vai a pé mesmo? Vou. Então, beleza. Não sei se eu vou andar meio quilômetro, né? Mas por aí vou. Mas vai. Vou. Gente, mais esportes no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias, logo mais às 19 horas aqui na TV Sim. E amanhã, 11 da manhã, no Cultura nos Esportes, de 11 ao meio-dia. Não se esqueça, neste domingo tem self-service no Clube Mata do Lago, no almoço. Que delícia, precinho, ó, lá embaixo. Marcelo Paixão sabe das coisas. Um abraço aí para todos do Mata do Lago. Tchau.